Boa tarde, irmãos, pessoas que participam conosco do culto vespertino da Igreja Batista Monte Moriá. Sob as bênçãos de Deus, estamos vivendo um dia altamente abençoador e abençoado por Deus. Tivemos chuvas já caindo sobre a terra pela madrugada, já tivemos o sol que está se pondo neste momento. E, mais uma vez, então, vamos nos colocar diante desse Deus que, de forma tão bondosa e grandiosa, nos agracia com todas as coisas maravilhosas da sua natureza para a nossa sobrevivência, para o nosso conforto. Vamos considerar isso também para que possamos estar prestando a esse Deus toda a nossa adoração e o nosso louvor a partir deste momento. Queria já desde já pedir que você tome as suas Bíblias e coloque-as diante de você para participar de todo o culto que vamos prestar ao Senhor, da proclamação da palavra, e vamos orar então neste momento, pedindo ao nosso Deus que em tudo nos conduza. A vocês que já estão participando conosco, nosso abraço, e aqueles que estão chegando, também o nosso abraço e a nossa oração para este momento. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por ser um Deus tão maravilhoso, grandioso, bondoso, misericordioso para com todos nós, pecadores deste mundo. Nós queremos pedir perdão ao Senhor por todo o pecado que porventura ainda não tenhamos tratado devidamente com o Senhor. Perdoa-nos, Deus, nos torne digno de estarmos aos teus pés a partir deste momento, nesta adoração, nesse culto que nós estamos, mesmo à distância, juntos, oferecendo ao Senhor, e que ele seja perfeitamente digno de ser aceito pelo Senhor. Pedimos que o Espírito do Senhor nos conduza em todas as partes desta adoração. Abençoe as pessoas que estarão participando conosco, que elas sejam em tudo também, Deus, edificadas e nos edifique com esse momento de adoração juntos, através do Facebook, Pai. Que o Senhor, portanto, seja honrado em tudo o que fizermos, é o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nessa tarde nós vamos estar ouvindo de Deus sobre a sua graça salvadora, as etapas do processo da salvação pela graça. Por isso eu peço que abram as suas Bíblias no capítulo 6 da carta aos Romanos, e nós estaremos discorrendo sobre esse tema dos versículos 17 a 23. Romanos, capítulo 6, 17 a 23. Abra sua Bíblia, participe conosco. É fundamental que você participe também dos textos para juntos adorarmos ao nosso Deus. Vamos orar por isso, e enquanto você abre lá a sua Bíblia. Santo Deus, estamos diante da sua palavra. Precisamos da iluminação do seu Espírito Santo para entender o que o Senhor tem a nos falar nesta tarde através desta palavra. Faça isso por mim e por todas as pessoas que participam deste culto. Usa-me, Deus, para transmitir o que o Senhor tem a falar a todos nós. Leve essa palavra ao mais profundo dos nossos corações, para promover, Deus, transformação na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 6, 17 a 23. Os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque, quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo,
que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. As etapas do processo da salvação pela graça. Como todo projeto, o projeto de Deus para salvar o homem da condenação que o pecado lhe imputou, que é a morte eterna, ele também é composto por etapas. A primeira etapa, certamente, se nós podemos assim classificar, a mais relevante, a mais importante, a fundamental, ela já foi cumprida. Quando Deus se tornou homem e se ofereceu a si mesmo para que nossos pecados fossem pagos, fossem apagados, como diz a palavra. A etapa seguinte, que é a que nós estamos vivendo, ela consiste no tempo único para que nós, os homens, que somos os eleitos para esta salvação, possamos estar nos aderindo a ela, possamos estar vindo a fazer parte dela, vivenciá-la na nossa vida. Essa etapa ela está em franca atividade. Ela vai continuar atuando ou sendo operada por Deus através da pregação da palavra de Deus, através do atuar do Espírito Santo de Deus na vida do homem, para convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo, para que ele, arrependido, se prostre diante do Senhor e se coloque, então, sobre a graça de Deus, a graça salvadora. Repito, é o único tempo em que o homem tem para se colocar sobre esta graça. A Bíblia diz que o processo final, a etapa final, ocorrerá na volta de Cristo Jesus. Então, esse processo atual ele vai perdurar até o momento da volta de Cristo. Como a Bíblia não nos revela o tempo da sua volta, essa duração atual em atividade, ela pode terminar a qualquer momento. Por isso é urgente que nós, a igreja, continuemos a pregar esta graça, esclarecê-la cada vez mais às pessoas, para que elas tenham o tempo de se colocarem sobre a graça. Essa é a nossa missão desta tarde. Nós falaremos hoje sobre as etapas, focando precisamente a etapa presente, a que está em atividade, com o objetivo de fortalecer nós que já estejamos sobre esta graça e também proporcionar a pessoas que porventura ainda não se colocaram, não estão vivenciando essa graça na sua vida, a se colocar sobre ela. A primeira etapa do processo de salvação, que está em andamento, que nós destacamos aqui, está no versículo 17 que nós acabamos de ler. Fala do tempo que nós passamos a obedecer à doutrina da salvação. O marco da nossa vida, quando nós ouvimos o Evangelho, a palavra de Deus, o Espírito de Deus iluminou o nosso entendimento e nós então podemos entender que precisávamos de forma urgente da salvação
que Jesus trouxe aqui a nós no mundo. Por isso o apóstolo Paulo escreveu esse versículo 17, dizendo: porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Viestes a obedecer de coração a doutrina que foi entregue a vocês. A doutrina da salvação. Ela consiste no ato de Deus nos convencer, pelo seu próprio Espírito Santo. Convencer de quê? Ele está dizendo que no passado nós éramos escravos do pecado. Nós não sabíamos disso. Pelo contrário, nós imaginávamos seres livres. E muitas vezes, pessoalmente, eu achava que aquele que era um crente em Cristo Jesus era um escravo. Era uma pessoa alucinada por as coisas. E eu, com toda a minha liberdade, fazendo o que eu queria, onde fosse, sem nenhuma preocupação, era o livre. Mas Deus abriu os meus olhos e eu observei que aquilo era uma escravidão do pecado. E aquelas pessoas que se tornaram servas de Deus não era de forma nenhuma pessoas doentes, fanáticos, eram os libertos. Então o Espírito de Deus nos convence desse equívoco perigoso do nosso universal estado pecaminoso. A igreja prega, iluminada pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, então, faz com que o homem entenda que ele faz parte do universo de homens pecadores. A doutrina que nos convence do que nos implica esse estado supostamente ou considerado livre para nós, o pecador. Ele implica em morte. Porque nós lemos aqui no texto que o salário do pecado é a morte. O problema é que não é só uma morte, além da morte física que todos passaremos, é também uma morte a nível espiritual. O homem perdido para sempre da presença de Deus. Isso implica também nesse convencimento que o texto diz: contudo, viestes a obedecer de coração. Não, Senhor, eu não quero morrer eternamente. Se tu tens a vida eterna, eu quero para mim. O Espírito de Deus nos convence. E o Espírito de Deus também nos faz entender a forma de nos livrar desse estado condenatório, que é exatamente a nossa rendição aos pés de Cristo Jesus. Nós precisamos fazer para sermos resgatados deste estado. Nos jogar nos braços de Cristo Jesus, para que a velha criatura que nos fez escravos do pecado outrora seja eliminada em Cristo Jesus e Ele põe a nós uma nova existência. Essa doutrina, amigos, irmãos queridos, nos é entregue para que a obedeçamos de coração. O texto diz: vocês, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração. O que é isso? Obedecer de coração quer dizer com raízes internas. A minha fé em Cristo Jesus, ela precisa estar enraizada internamente dentro do nosso coração, onde nada terá acesso a ela para afetá-la. Uma raiz bem protegida, bem tratada, é uma raiz que perdura e que produz frutos para a eternidade. Então isso quer dizer crer de coração. Outrora não críamos. Nesse tempo nós cremos de coração. A nossa fé enraizada no coração, protegida, para que então cresçamos espiritualmente para a glória de Deus. Este é o tempo que nós estamos vivendo. E você que me ouve nesta noite e tarde, você já obedeceu essa doutrina que eu estou nesse momento pregando para você?
Você já se colocou sobre essa graça? Então, quem sabe hoje seja o marco da sua vida, o tempo que você passa a obedecer à doutrina da salvação, a sã doutrina, a doutrina bíblica. Falo agora sobre a segunda etapa do processo da nossa salvação, que consiste no tempo em que nós, ao ouvirmos a doutrina e a recebermos de coração, aconteceu a nossa libertação da escravidão do pecado. Já destacamos anteriormente que todos que chegamos a esse mundo somos literalmente escravos do pecado. Ele dita as regras da nossa vida, das nossas atitudes. E a partir do momento que nós recebemos a doutrina e aceitamos de coração, acontece o maior milagre na vida do homem, a sua libertação da escravidão do pecado. O versículo número 20 nos fala de uma forma, esclarece isso. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Nós não tínhamos preocupação de sermos justos, até porque achávamos-nos justos. Isso quer dizer o quê? Que esse tempo é marcado pela nossa isenção à justiça, ou seja, a liberdade para não se preocupar com o bem. O pecador não tem a liberdade. Para que eu vou me preocupar com o bem? Se o restante das pessoas do mundo tudo é ruim? Então, o pecador tem essa liberdade. Ele está isento dessa preocupação. Para que nós entendamos melhor, você, quando se torna um escravo de Deus, um servo de Deus em Cristo Jesus, você não tem liberdade para ficar pensando no mal para o outro, por exemplo. O seu coração dói quando você age de uma forma, porque você não está isento da justiça. Você se torna um justificado em Cristo Jesus. Então, o bem que você deixa de fazer e fazendo o mal, ele incomoda, ele faz mal a nosso. O pecador não. Ele pode não praticar o bem e estar com a sua consciência tranquila, sem nenhum problema. Porque o texto diz que ele estava isento em relação à justiça. Ele ainda não tinha isso incomodando o coração dele. Ele tem o quê? Um coração vindo da maldade, da escravidão do pecado. E nós sabemos que o pecado é uma arma do diabo para levar o homem às obras perversas, malignas. E o homem faz isso sem problema. Nós vemos hoje na nossa sociedade os horrores que se cometem a partir dos nossos políticos e mais outras coisas aí, sem nenhum constrangimento. Nós estamos vendo aí pessoas sendo processadas porque pegaram as verbas que eram para socorrer os enfermos do Covid-19. E eles estão se defendendo com provas óbvias da sua malignidade, sem se importar que milhares de pessoas estão morrendo, centenas de pessoas, porque eles estão isentos da justiça. Para eles não tem problema. É isso que o versículo quer dizer. Não se preocupar com o bem, nem com a prática de atos de justiça. Importa que primeiro eu esteja bem. Se sobrar para os outros ser bem, tudo bem, desde que não me prejudique. Então isso é um exemplo bem claro. Nós não estamos aqui promovendo nenhuma crítica, mas ilustrando o retrato da sociedade que nós vemos. E não é só no Brasil, não. Isso faz parte do homem que ainda está sob a escravidão do pecado. É o homem que está vivendo ainda a genética de Adão. Aquele que preferiu desobedecer a Deus, que quis ser igual a Deus.
Então, esse é o mal que nós estamos vivendo. Então, marque bem esse versículo 20 na sua Bíblia. Vocês eram escravos do pecado e estavam isentos em relação à justiça. Não tinha preocupação. Mas também marca esse versículo o tempo da nossa libertação da escravidão. Isso, nós fomos libertos disso, graças a Deus. É o maior milagre. Esse tempo também é marcado, no versículo número 21, como um tempo de inutilidade. E nós pensávamos que nós éramos extremamente úteis. E a Bíblia vai nos dizer que nós éramos inúteis como escravos do pecado. O tempo de inulidade, que hoje nos envergonha, dos atos abomináveis, horrorosos, praticados diante do Senhor. Não se escandalizem, irmãos e ouvintes. É isso a vida do homem quando está sob a escravidão do pecado. Mas quando ele entra para a luz de Deus, ele olha o seu passado e ele se envergonha dele. Graças a Deus por isso. Olha o que diz o versículo 21. Naquele tempo, ou seja, no tempo da escravidão do pecado, que resultado vocês escolheram? Responde o texto: somente as coisas de que agora nos envergonhais, porque o fim delas é morte. De quantas coisas nós hoje, como sob a luz da graça de Deus, nos lembramos e nos envergonhamos, porque naquele tempo, aqueles atos que nós fazíamos eram atos que conduziam à morte, não somente de matar as pessoas, mas à morte espiritual. O pecado tem esse preço. Então concordamos que era um tempo de inutilidade. E nós concordamos que no nosso conceito era um tempo de utilidade. Porque eu tenho uma vida satisfatória, eu tenho uma vida muito boa, muito produtiva, sem me importar na cabeça de quem eu precisava passar, pensar ou pisar para ter os meus benefícios. Bem-aventurados os que se envergonham dos atos que nós praticamos quando ainda éramos escravos do pecado. E de lá nós fomos libertos. Esse tempo também marca o tempo em que tudo isto, ou que de tudo isto, nós somos libertados e transformados. Nós não somos libertados e soltos, nós somos libertados e transformados. Deus nos tira da escravidão, das mãos do diabo, e nos coloca nas suas mãos, e começa a nos treinar, nos conduzir, nos transformar para aquilo que é a sua vontade e os seus propósitos para nós. Olha o versículo 18 e 19 do seu texto aí. Diz o versículo 18: e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça, servos de Cristo, de Jesus. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Paulo queria tanto que as pessoas entendessem isso. Ele falou: não vou falar a nível espiritual, vou falar a nível humano, para que vocês entendam bem que vocês estão sendo libertos da escravidão do pecado, que vocês acham que é liberdade, para ser servos do Deus vivo, para produzir frutos de vida. Então Paulo quis que as pessoas entendessem isso. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim, como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim agora oferecei os vossos membros para servir à justiça, para a santificação. Os meus olhos, o meu falar, a minha boca, as minhas mãos, os meus pés, que praticavam atos que o diabo mandava que nós praticássemos como pecado, como escravo dele, não mais serão usados para isto. Serão usados para o nosso Senhor Jesus Cristo,
que hoje nos mandou aqui, as igrejas, todos estamos, a partir desse momento, usando os nossos membros para a prática da justiça. Nós estamos oferecendo agora os nossos membros para servir a justiça, para a santificação. Com toda a humildade do meu coração, eu estou sendo um instrumento de Deus para promover santificação na sua vida, para promover a oportunidade clara de que você que ainda não esteja sobre a graça, se coloque sobre ela, entregando-se a Cristo Jesus. Então é uma outra vida. Deus está nos conduzindo, nos transformando naquilo que Ele tem para nós. Como é que está a tua vida sobre isso? Entregue teus membros para a obra do reino de Deus aqui na terra. E o terceiro, ou a terceira etapa do processo que está em andamento, a maravilhosa graça de Jesus, que nós ouvimos esse hino maravilhoso, é o tempo de vivermos sob a graça neste mundo. Isso é maravilhoso. Viver sobre a graça de Deus no mundo turbulento, no mundo vil, no mundo cruel, numa atmosfera violenta de pecados, que produz total desesperança para as pessoas fora da graça. Nós, aqueles todos que estejam sob a graça de Jesus, nós vivemos esse tempo, um tempo de esperança. Por mais triste que seja os anúncios das catástrofes, das pandemias, o homem sobre a graça de Deus, ele tem uma certeza, uma esperança no seu coração que nada pode abalá-lo, que nada pode retirar. Nós servimos a Deus de bom grado. Nós somos servos do seu reino aqui neste mundo. A cada justificado por Jesus que entra neste mundo, eu gosto de colocar isso como uma ilustração. A cada homem purificado por Jesus que entra na atmosfera nebulosa do mundo, nós vamos contribuindo para que melhore um pouco esse ambiente nebuloso do pecado. Quanto mais lavados no sangue de Jesus entrar para o mundo, nós vamos clareando o mundo com a esperança que está em Cristo Jesus. Por isso o verso 22 que nós podemos ler na sua Bíblia: agora, porém, libertados do pecado, somos transformados em servos de Deus, e tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Fruto para a santificação. Nós acabamos de dizer, trabalhando para o reino de Deus, produzindo obras de santificação em nossa caminhada por este mundo. Hoje nós estamos aqui nesse mundo, prezados ouvintes, irmãos queridos, como forasteiros. O nosso reino não é deste mundo. Como Jesus, o nosso Salvador, disse, o meu reino não é deste mundo. E todos nós que estamos chegando a Ele, nós também temos essa convicção, essa certeza. Somos forasteiros aqui. Tudo que nós desfrutamos aqui, aqui ficará. Mas aquilo que Jesus conquistou para nós, nada tocará. É o tesouro do céu que a Bíblia diz, que nem traça, nem ferrugem corrói. A Bíblia diz que a nossa vida está guardada em Cristo Jesus. E a vida que nós temos guardada em Cristo Jesus vai ser manifestada à sua volta. Todos nós tomaremos posse dela. E aquela não é uma vida de 70, 80, 60 anos. É uma vida eterna com Deus. Sobre essa certeza nós caminhamos nesse mundo, vivendo sob a graça, produzindo frutos de santificação em nossa caminhada rumo a Jerusalém celeste. Este novo viver em Cristo que eu estou falando,
ele reflete de uma forma marcante na nossa vida. Nós continuamos sobre dois senhorios. Deus e o pai da mentira, o diabo, o pecado. Não pensemos que ele desistiu de nós. Ele está aí sempre querendo nos trazer novamente para o seu senhorio. Então nós vivemos nesse mundo dois senhorios. O senhorio do pecado e o senhorio da graça. Claro que nós vamos ficar firmados no senhorio da graça de Deus, no Senhor Jesus na nossa vida. Se você ainda está sob o senhorio do pecado, hoje é o dia de você dizer não, de romper e se colocar sob o senhorio de Deus. Nós também vivemos sobre a pressão de dois atos, duas práticas. A prática do pecado e a prática de frutos para a santificação, de não pecar contra o Senhor. Claro que nós, em Cristo Jesus, vivemos sob a prática de produzir frutos para a santificação. Não há outra forma, não há outro produto na vida do homem que está em Jesus que não deva ser fruto de santificação. Quando nós não estamos produzindo isso, alguma coisa precisa ser acertada na nossa vida, porque nós estamos ainda vivendo sob o senhorio em algum momento do pecado. Mas também tem duas recompensas. Aqueles que permanecem sobre o senhorio do pecado têm como herança a morte eterna. E aqueles que perseveram no senhorio de Jesus, sob a graça de Jesus, têm a vida eterna. Por isso o versículo 22 nos diz: transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Você já tem certeza da sua vida eterna? Nós vivemos nesse mundo, aqueles que têm essa certeza, a real esperança do dia do Senhor, quando serão levados todos os que se colocaram sob essa graça que está em andamento nesse tempo, nesta vida. Por isso eu disse no início da nossa fala, é o único tempo que nós temos, que o homem tem para se colocar sobre a graça de Deus. Porque para que se coloque sob ela, é preciso que haja arrependimento. E se nós morrermos sem esse arrependimento, sem essa confissão de Jesus, essa primeira etapa da salvação não cumpre na nossa vida. Morto não pode se arrepender. Por isso, é urgente que você que ainda não esteja sob essa graça, se coloque sobre ela, para que você se arrependa ainda na sua sã consciência, na sua vida, nesse tempo. Esse é o tempo único do homem se colocar sobre a graça. Ela está em andamento e nós não sabemos o dia que ela vai ter o fim, que é a volta de Cristo Jesus. Como estamos com referência a essa etapa em andamento? Estamos, vamos dizer, inseridos nela de todo o coração? Ela está enraizada no nosso coração? Ou ainda te passa alguma dúvida quanto a isso? Se assim for, procure enraizar a tua fé no teu coração, de que as promessas de Jesus para os que creem nele se cumprirão. Todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Como está você nesta etapa da sua vida? Os nossos membros, importante isso aqui, como tudo aquilo que nós estamos colocando também sob a palavra, os nossos membros estão sendo oferecidos para atos de justiça e de santidade? Ou eles ainda estão servindo a dois senhores? Ora, o pecado
e ora a Deus. Precisamos acertar isso sim, meus irmãos. A boca que louva não deve ser a boca que maldiz, diz a Bíblia. Os nossos membros estão purificados no sangue de Cristo Jesus e não podem ser enlameados com as obras do inferno, que é o pecado. Verifique os membros do seu corpo. Eles estão todos voltados para servir a Deus, para produzir frutos de justificação? E você está vivendo já sob essa graça? Você já tomou a sua decisão de confessar Jesus como seu Senhor e Salvador? E se entregar a Ele para que morra a sua velha criatura e nasça um novo homem? Eu quero te convidar para isso. Pense nisso. E se você chegou o momento de colocar sob a graça de Deus, ajoelhe-se onde você estiver e nós vamos na oração final estar consagrando a sua vida ao Senhor. E você, meu irmão querido, que ainda tem alguma dúvida sobre as suas certeza de vida eterna, que você ainda tem muitas coisas em que ora os seus membros são usados para obras do mal, ajoelhe-se também diante de Deus e ponha fim a essa forma dúbia de servir o reino de Deus. Sirva ao Senhor. Entregue-se todo ao Senhor para as boas obras que Ele tem para nós. A graça inefável de Deus que veio em Cristo Jesus. Senhor, oramos em nome de Jesus, agradecendo-te pela tua palavra e pelo que o teu Espírito nos iluminou a entender dela nesta tarde. Oro por mim e por todo o teu povo neste momento. Porventura, Deus, os momentos que haja dúvidas no nosso ser, momentos em que somos tentados para usar nossos membros novamente para o pecado. E se há, Deus, nesta tarde, algum irmão em Cristo Jesus que esteja entendendo que ele ainda precisa romper com isto, eu peço que tu o abençoes neste momento e que deste seja o marco na sua vida, em que seus membros não mais serão usados pelo pecado, mas exclusivamente para obras da justiça. Oro por aqueles que ainda não estão sob a graça que nos ouviu nesta noite. Que Deus, o teu Espírito, mova-os, Deus, à humildade do arrependimento de seus pecados, ao rompimento com toda a crença que não os leve a Cristo Jesus, e abençoa-os para uma decisão convicta, mediante o evangelho que eles ouviram, que seja arraigado no coração deles, Pai. Salve e justifique estas almas para a glória do Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Toda honra e glória pertence a ti. Aceita, receba o culto que ora oferecemos ao Senhor. Oramos por isso em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, irmão querido, amigos, amados, todos aqueles que participaram conosco. Nós transmitimos o nosso abraço, a nossa alegria de poder ter participado conosco nesse culto, nessa adoração. Esteja sempre conosco. Cremos que no próximo domingo, pela graça de Deus, nós estamos crendo nisso, que já estaremos congregando, evidentemente, com ainda medidas preventivas, mas Deus há de nos abençoar, que voltaremos ao nosso templo. Você que tem participado conosco, nós o convidamos para conhecer nossa igreja, situada na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, no número 4015, uma referência à antiga Beira Rio, próximo ao viaduto Ponte Alta, número 4015, Igreja Batista Monte Moriá. Que Deus abençoe a tua noite, a tua tarde, e que você ainda hoje use os teus membros para glorificar a Deus. Ainda hoje às 19 horas, nossa igreja, através da nossa congregação,
na cidade de Lima Duarte. Lá estará o pastor Silvio também, juntamente com toda a congregação em suas casas, cultuando e transmitindo a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus.